Formas farmacêuticas. A forma farmacêutica é o estado final que assumem as substâncias ativas, depois de serem submetidas às manipulações farmacêuticas necessárias, a fim de facilitar a sua administração e obter o efeito terapêutico desejado. As drogas terapêuticas podem estar sob a forma sólida, líquida ou gasosa. Cada forma farmacêutica tem certas vantagens em termos de eficácia, facilidade de uso e segurança. Mas afinal, o que são medicamentos injetáveis? Os medicamentos injetáveis são administrados por injeção e indicados por médicos para atender diferentes necessidades dos pacientes. Quem tem interesse em saber mais sobre medicamentos injetáveis precisa ter como premissa que a qualidade da produção é requisito para fazer uso seguro dessa forma farmacêutica, além das orientações médicas. Agora vamos falar alguns exemplos de medicamentos injetáveis. Diclofenaco é um remédio analgésico, anti-inflamatório e antitérmico que age reduzindo a produção de substâncias inflamatórias no corpo, sendo indicado para aliviar a dor e a inflamação em casos de osteoartrite, reumatismo, cólica menstrual ou dor após uma cirurgia, por exemplo. Benzilpenicilina ou penicilina G é um medicamento de ação antibiótica utilizado para o tratamento de infecções bacterianas provocadas por micro-organismos sensíveis à penicilina G. Como no estômago, ao entrar em contato com o ácido clorídrico, esse medicamento se torna instável. Sua melhor forma de administração é via parenteral ou via injetável, de forma que não haja esse contato. Benzetacil é um antibiótico que contém penicilina G, benzatina, na sua composição, que age eliminando bactérias que causam infecções da garganta ou sexualmente transmissíveis, como a sífilis, por exemplo, mas que também pode ser utilizado no tratamento profilático da febre reumática, por exemplo. Esse remédio é encontrado somente em hospitais ou postos de saúde, na forma da injeção, que deve ser administrada por um enfermeiro diretamente no músculo glúteo e sob a orientação e supervisão médica, pois pode causar reações alérgicas graves e, por isso, deve-se ficar em observação sob vigilância médica por alguns minutos após receber a injeção. Vias de administração de soluções injetáveis. Na via endovenosa, também descrita como intravenosa, o início de ação do medicamento é imediato, pois ele é administrado diretamente na corrente sanguínea. Esta é uma vantagem importante, especialmente em urgências. Por este motivo, esta via é bastante utilizada nos hospitais. Na via intradérmica, o medicamento é aplicado na derme, região onde o aporte sanguíneo é reduzido e a absorção acontece lentamente. É pouco utilizada, apenas para aplicação de vacina e realização de testes, também chamados de testes cutâneos ou testes alérgicos. Na via intramuscular, é usada para aplicação de alguns dos medicamentos mais frequentes nas prescrições atendidas nas farmácias: anti-inflamatórios, anticoncepcionais, vacinas e antibióticos. Os locais recomendados: ventroglúteo, dorsoglúteo, vasto lateral e deltoide. Vias subcutâneas. São muito frequentes vacinas, anticoagulantes, hormônios, insulinas, incretinas e anticorpos monoclonais. São exemplos de medicamentos administrados por esta via. A administração é feita no tecido conjuntivo, que fica abaixo da derme. Tem como vantagens absorção lenta e uniforme, feito constante do medicamento e fácil aplicação, o que permite a autoaplicação. Local de armazenamento e prazo de validade. O local de armazenagem deve ser mais fresco, seco, protegido de luz solar e de alterações abruptas na temperatura, para evitar o comprometimento das propriedades dos injetáveis. Eles podem ser mantidos em refrigeração quando estão sendo utilizados. A temperatura pode variar entre 2 graus Celsius e 8 graus Celsius, ou em temperatura ambiente, sendo no mínimo de 15 graus Celsius e no máximo 30 graus Celsius. O prazo de validade a ser considerado é a que se expressa na embalagem.
Suspensão. Suspensão são formas farmacêuticas de sistemas heterogêneos, cuja fase externa ou dispersante é líquida e a fase interna ou dispersa é constituída de substâncias sólidas, insolúveis no meio utilizado. Porém, através da agitação, podem ser facilmente suspensas. Exemplos de medicamentos: amoxicilina, suspensão oral. Milanta Plus, suspensão oral. Novolin insulina, suspensão injetável. Triancil, suspensão injetável. Via de administração. As suspensões podem ser administradas pelas vias oral, tópica e parenteral. Os de suspensão por via oral podem vir prontos da fábrica, ou podem trazer apenas o frasco com o pó e instruções para a sua preparação. Antes da administração, o frasco com a suspensão deve ser bem agitado para que as partículas se misturem com o líquido. Após a administração de medicamentos líquidos, deve-se ingerir um copo de água. Vantagens e desvantagens. As vantagens: forma líquida, de fácil deglutição, permite ajuste de dose pelo volume a ser administrado, relação dose e peso corporal, melhor odor e sabor, possibilidade de injeções intramusculares para liberação lenta e ação prolongada. Desvantagens: a preparação precisa ser agitada antes do uso. A solubilização realça o sabor do fármaco para princípios ativos com sabor desagradável. Problemas com armazenamento devido à sensibilidade a variações de temperatura. Orientações de uso ao paciente. É importante agitar o frasco antes de cada utilização. Caso o medicamento não venha com o diluente próprio, deve ser utilizada água mineral filtrada ou fervida fria. É importante observar na bula do medicamento as orientações para o preparo correto da suspensão e a validade determinada para o medicamento após estar preparado. Local adequado para o armazenamento. Sempre devem ser mantidos em locais frescos, secos e protegidos da luz. Manter o medicamento em sua embalagem original também é uma forma boa de conservá-lo. Prazo de validade após a abertura da embalagem. Medicamentos líquidos perdem até 75% do prazo de validade após abertos. Há medicamentos em suspensão, como os antibióticos, em que vem o pó no frasco para se colocar água, que ficam estáveis por 7 a 14 dias, dependendo do medicamento, devendo ser descartado após esse período. O xarope é uma fórmula farmacêutica aquosa que tem como principal característica a sua viscosidade elevada. Pode apresentar um número alto de sacarose ou de outros açúcares. Xaropes podem ser formulados a partir de uma fórmula simples, flavorizada ou sem açúcar. Eles são de uso oral e sua dosagem varia de medicamento para medicamento. Podemos classificar como vantagens de um xarope a correção do sabor desagradável de um fármaco, fato de possuir valor energético e agir como edulcorante e conservante. Em contrapartida, as desvantagens dos xaropes são: não podem ser usados por diabéticos, por terem um número alto de açúcar na sua composição, eles são cariogênicos e alguns deles podem possuir embalagens pesadas. Xaropes devem ser conservados em temperatura ambiente, que varia de 15 graus Celsius a 30 graus Celsius, sempre nos frascos originais e protegidos da luz. A validade de um xarope varia de acordo com a sua fabricação e os componentes químicos que há nele. A data de validade sempre aparece na embalagem ou na bula, mas estima-se que um xarope de validade de 1 ano tenha sua eficácia de 100% durante os 3 primeiros meses após sua abertura. A classificação de um xarope se dá a partir do tipo de tosse que o paciente apresenta, sendo essa uma tosse seca ou uma tosse com secreção. Os xaropes para tosse seca normalmente agem em um nível central na garganta, inibindo o reflexo da tosse, fazendo com que as células liberem mediadores pró-inflamatórios, como opioides e antihistamínicos, aliviando o incômodo que a tosse causa. Alguns exemplos de xarope para tosse seca são
Dropropizina é um xarope de uso oral, 10 ml, 4 vezes ao dia, o uso é adulto ou infantil. Cloridato de clobutinol mais succinato de doxilamina. Xarope também é de uso oral, 10 ml, 3 vezes ao dia, uso adulto e infantil. Já os xaropes para tosse com secreção normalmente ajudam na expectoração da secreção, reduzindo a viscosidade e consistência do muco, com o fim de aumentar o volume de secreção, promovendo o reflexo da tosse e eliminação desse muco. Alguns exemplos de xarope para tosse com secreção é Ambroxol, também conhecido como Muxovan, uso oral. Em adultos é recomendado 4 ml 3 vezes ao dia e em crianças 25 gotas, que daria 1 ml 2 vezes ao dia. Bromecina, uso oral também, em adultos 10 ml 3 vezes ao dia, em crianças 2,5 ml 2 vezes ao dia. Solução oral. A solução oral é uma forma farmacêutica líquida, homogênea e límpida, contendo um ou mais princípios ativos dissolvido em um solvente ou numa mistura de solventes miscíveis, que facilita a administração de medicamentos via oral. As soluções orais necessitam de componentes que deem cor e sabor ao líquido para tornar o medicamento mais agradável ao gosto. Podem ser administrados em gotas ou com um volume bem definido. E, em alguns casos, a via oral é contraindicada. Devem ser substituídos fármacos de via oral em casos em que o paciente não tenha condições de deglutir sem realizar grandes esforços. Outras vias de administração são necessárias quando a via oral não pode ser utilizada, por exemplo, quando a pessoa não pode tomar nada pela boca, quando o medicamento deve ser administrado rapidamente ou em uma dose precisa ou muito elevada, quando o medicamento é mal ou irregularmente absorvido pelo trato digestivo. Exemplos de soluções orais: dipirona, para alívio de dores e febres; Novalgina, solução oral também para alívio de dor e febre; e maleato de desclorfeniramina, mais conhecido como Polarin, que é um antialérgico. Vantagens e desvantagens. As vantagens são rapidez de absorção no trato gastrointestinal e a facilidade de deglutição. As desvantagens são dificuldade de condicionamento e transporte, apresentam menor estabilidade físico-química e microbiológica do que as formas sólidas.